Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs. Quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, o pastor Vanderlei Coutinho. Sejam todos bem-vindos para mais momento de fé, momento este de esperança, momento de oração. Que bom que você está aqui. Eu tenho plena certeza de que a bênção do Senhor ela já está te alcançando, já está alcançando também a sua casa, sua família, sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos já orar. Eu já quero orar. Na sequência, depois da oração, nós vamos estar lendo a palavra de Deus no dia de hoje, tá bom? Gostaria de orar? Nós vamos orar a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. E na sequência nós estaremos também aqui recitando os Salmos de número 91, Salmos 121 e os Salmos 23. Tá bom? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória permanece para todos sempre. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo de suas asas estará seguro. Sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundâncias de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará
nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. O Senhor guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. O Senhor é o meu pastor. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma vez, eu me coloco diante de Sua presença em oração, na fé do Deus que criou os céus, que criou a terra, na fé do Deus do impossível, na fé do Deus que jamais perdeu uma batalha, um Deus que jamais abandonou os seus filhos, um Deus que de fato sabe o que é dor, conhece o que é dor, conhece o que é angústia, conhece o que é tristeza, pois o mesmo Deus a quem clamamos enviou o seu Filho, o seu único Filho, aqui a esta terra, aqui a este mundo, para padecer, para sofrer por mim, por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele sabe o que é dor, ele sabe o que é enfermidade, ele sabe o que o ser humano passa, o que o ser humano enfrenta. Ele sabe, pois o mesmo sofreu, levando na cruz os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, as nossas doenças, as nossas enfermidades, levou-a sobre o seu corpo quando estava na cruz. E por isso, homem de dores, conhece, ele sabe o que é chorar, porque o mesmo chorou em vários momentos, inclusive o momento em que uma família inteira choravam, momento em que amigos choravam, pessoas choravam pela morte de Lázaro. A tua palavra diz que vendo Maria, vendo Marta chorando, ele também chora.
Jesus chorou, se identificando com a dor humana. Ele chora. Ele se estressou em momentos também. Ele passou por tudo isso que nós enfrentamos. Ó Deus, Ele também enfrentou. Mas hoje estamos aqui, clamando, pedindo a Tua ajuda, pedindo a Tua força, pedindo a Tua graça. Senhor, enche-nos com o Teu poder, enche-nos com a Tua graça, enche-nos com a unção do Teu Espírito Santo. Enche as nossas vidas com a unção do Teu Espírito Santo, com a autoridade do Espírito Santo. Enche-nos, ó Pai. Enche-nos, ó Deus. Louvamos a Ti, Senhor Jesus. Te engrandecemos, ó Pai, na beleza da Tua santidade. Ah, Pai querido, Pai amado, Te louvamos por estar aqui em mais um dia, em mais um momento. Pai, nos dê graça. Pai, nos dê, ó Deus, poder, nos dê graça do Espírito Santo, nos dê graça do Espírito Santo, meu Pai, nos dê graça do Espírito Santo, nos dê graça neste dia para enfrentarmos, ó Deus, as dificuldades, para enfrentar o dia mau. Nos dê graça para enfrentarmos o dia mau. Nos dê graça para enfrentarmos o dia mau. Nos dê graça para enfrentarmos o dia mau. Nos dê poder para enfrentarmos o dia mau. Eu creio na misericórdia do Senhor. Eu confio na misericórdia santa do Deus Todo-Poderoso. Neste dia, nesta hora, neste momento, eu louvo a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado por mais um momento em que descansei na Tua presença. Obrigado pelo privilégio de amanhecer, ó Deus, Senhor, de poder acordar, de poder levantar. Eu Te louvo por esse dia. Pai, entrego nas Tuas mãos os meus irmãos que vieram aqui e estão rogando as nossas orações. Tem pessoas enfermas, tem pessoas doentes, tem pessoas enfrentando pelejas, enfrentando batalhas na vida, enfrentando batalhas na família, tem pessoas enfrentando pelejas na família. Ó Pai, tem pessoas enfrentando um dos piores momentos da vida delas, mas o Senhor Jesus está aqui. O Senhor Jesus a despertou para que esta pessoa chegasse aqui, viesse nesse canal, ó Deus, para orar comigo, conosco, nesta manhã desse dia. Ó Deus, talvez para algumas já seja tarde, seja noite,
Deus, mas nós clamamos. Esta oração, ela não tem prazo de validade. E eu sei que o Senhor pode tocar em cada um nesse momento. E o Senhor pode abençoar, pode mudar, pode reverter a situação da vida deste homem e da vida desta mulher. Eu abençoo, seja conosco nesse dia e utiliza-nos nesse dia com poder e autoridade. Meu Deus, nos utiliza como instrumento de cura, de milagres, de libertação. Deus nos utiliza nas tuas mãos, em nome de Jesus, e nos abençoa. Abençoa a casa, a família, o lar, em nome de Jesus, e que todos sejam curados, sejam libertos de todos os males, agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. Declare: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode declarar: eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Pode declarar em nome de Jesus. Eu tenho a bênção de Deus na minha vida. Amém? Glória a Deus. Queridos, a palavra do dia de hoje está em Lucas. O capítulo é o de número 8 e os versículos 38 e 39. A palavra do dia está em Lucas capítulo 8, verso 38 e 39. E aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Irmãos, esta passagem bíblica, nós podemos aprender algumas lições, onde Jesus cura o endemoniado gadareno e depois envia de volta para a sua casa para que ele testemunhasse do que Deus fez na vida dele. E aqui podemos aprender algumas lições. A primeira lição que aprendemos: quem é realmente transformado por Jesus, meus irmãos, deseja estar perto de Jesus. Quem é realmente transformado por Jesus deseja estar perto dele. O texto diz que, após o homem ser curado, ser liberto, rogava para estar com Jesus. Então, a verdadeira libertação produz o quê? Amor, produz gratidão e desejo de comunhão com Cristo. Quem experimenta a graça não quer ficar longe do Senhor Jesus. Ele quer ficar perto. Então, a primeira lição é: quem é realmente transformado por Cristo deseja estar perto dele. Você deseja estar perto de Cristo? Significa que você foi transformado por ele. Segunda lição que aprendemos: nem sempre Jesus nos envia para onde queremos, mas para onde somos mais úteis. Nem sempre Jesus nos envia para onde queremos, mas para onde somos mais úteis. Jesus não o deixa ir. Amém? Embora o pedido daquele homem fosse um pedido sincero.
Isso nos ensina que a vontade de Deus nem sempre coincide com a nossa vontade, com os nossos sentimentos. Obedecer é mais importante do que realizar o que desejamos. Então Deus nos coloca no lugar certo para cumprir um propósito. Eu já dei testemunho várias vezes no meu ministério que eu tive que estar em um lugar que eu não queria, mas era desejo de Deus que eu estivesse ali. Outra questão que nós aprendemos aqui é que nosso primeiro campo missionário é a nossa própria casa, a nossa própria família. Jesus disse: volta para a tua casa e conta para os teus tudo que Deus te fez. Ou seja, antes de evangelizar longe, devemos testemunhar onde? Em casa. Viver transformação diante dos que nos conhecem. Viver transformação diante daqueles que nos conhecem melhor. Antes de querer pregar fora, precisa pregar dentro. Antes de querer testemunhar fora, precisa testemunhar dentro. Deixar que a mudança em nossa vida fale tão alto quanto as palavras. Amém? Então, o nosso primeiro campo missionário é a nossa própria casa. Você tem testemunhado de Jesus na sua casa? Quem te conhece melhor tem testemunhado do que Deus tem feito? Tem contemplado, de fato, a transformação de Deus na sua vida ou não? Outra questão, testemunho pessoal é uma poderosa forma de evangelização. O homem curado tornou-se o primeiro missionário em Gadara, na região de Decápolis. Note que Jesus não lhe deu um sermão teológico. Jesus não deu para ele um sermão teológico, apenas mandou: conta o que Deus fez por ti. Isto mostra que ninguém precisa ser especialista ou um teólogo para anunciar Cristo. Uma história de vida transformada é uma das mensagens mais convincentes. Então, quando falamos do que Deus fez em nós, apontamos para Ele e não para nós. Você tem contado o que Deus tem feito na sua vida? Tem que testemunhar do que Ele fez? Então, quando falamos do que Ele fez em nós, apontamos para Ele e não para nós. Então, testemunho pessoal é uma poderosa forma de evangelização. Outra questão que aprendemos é a missão nasce da gratidão, não da obrigação. Por quê? Porque o que motivou o homem não foi o peso religioso, mas o que motivou aquele homem a falar foi a gratidão pela libertação recebida. Amém? Então, o serviço cristão mais profundo é aquele que flui de um coração agradecido. Outra questão que nós aprendemos é que Deus transforma histórias quebradas em instrumento de glória. Aquele que antes era temido se torna o anunciador de boas novas naquele lugar. O lugar da vergonha vira o palco da graça de Deus. Deus não desperdiça dores em hipótese alguma. Ele as redime para abençoar outras pessoas. Que Deus possa te abençoar nesse dia e que você deixe de fato que Ele fale através do que fez na tua vida. Que a tua vida seja um
lugar de testemunho de quão poderoso é o nosso Deus, capaz de curar, de operar milagres, capaz de libertar, capaz de salvar alguém, capaz de pegar alguém quebrado e transformá-lo em um instrumento de boas novas. Que Deus te abençoe, guarde no teu coração esta tua palavra, ou seja, esta palavra que Deus deixou para nós nesse dia, do episódio do homem que antes era endemoniado, mas agora liberto por Jesus. E com isso, eu quero dizer aqui para 3 pessoas que estão orando pela libertação de alguém da sua família. A tua oração pela libertação desta pessoa da tua família, você vai ver o resultado. Esta pessoa vai ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Você vai ver o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? O Senhor fala ao meu coração que aqui nesta transmissão tem 5 pessoas que você não tem sido, olha só, vocês não têm sido instrumento de Jesus no meio da família. Aliás, vocês têm escandalizado o Evangelho até com a forma que vocês vivem, a forma que vocês vivem, vocês não ajudam pessoas dentro da sua família. Tem gente que fala bem assim, se for para mim seguir Cristo como essa Beltrana daqui de casa, esse ciclano, eu prefiro ficar na minha religião. Você não tem sido testemunha. Às vezes, quando você está junto com pessoas da sua família, está você falando mal de crentes, ou falando mal daquilo, falando de coisas que aconteceram na igreja, mal de alguns irmãos da igreja. Aí você fala, achando que você está abafando, você está escandalizando o Evangelho. Você cuidado, hein? Ai daquele por quem vier o escândalo. A palavra ai, ela vem de dores. Amém? Quando você fala da igreja perto de alguém da sua família que não é convertido, quando você fala de irmãos que alguém da sua família não é convertido, você está distanciando esta pessoa de Cristo e não aproximando esta pessoa do Senhor Jesus. E se você tem uma ideia, a pessoa que está lá fora, ele nem para observar que em todo segmento tem gente que não presta, tem gente que, que escandaliza, tem os certos e tem aqueles errados, tem os que andam certo, tem os que andam errado. Isso em todo segmento. Só que no caso da igreja, as pessoas partem mais para cima da igreja, não é? Então eles esquecem que existem pessoas desonestas na área profissional delas. Em todas as áreas tem as pessoas que não prestam. Mas você tem propagado muitas das vezes o que acontece na igreja. Você está escandalizando o Evangelho. Ao invés daquela pessoa se converter, ela quer distância. Então, vamos falar de boas novas. Na verdade, vocês precisam de transformação, a libertação. Ah, Jesus, salva minha família. Primeiro tem que salvar você, libertar você, porque você não está liberto, não. Pelo amor de Deus, né? Uma pessoa aqui entre nós, o maior problema que você tem enfrentado ultimamente na tua vida é a sua falta de fé. Você não tem fé. Você diz que tem fé, mas não tem. Você precisa orar como o pai de um rapaz endemoniado que orou pedindo a Jesus para ajudar ele na sua incredulidade. Peça a Jesus, faça esta oração e você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Amém? Glória a Deus.
Irmãos, eu gostaria de encerrar por aqui. Eu volto com vocês às 11h45 desse dia. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a tão esperada vinda de Jesus, desde agora para todo sempre. Amém. Amém, Senhor Jesus. Tenha um excelente dia.